Conhecidos como dois jogadores talentosos de diferentes gerações, Mbappé e Pelé são dois astros do futebol. São verdadeiras referências do futebol brasileiro, considerados melhores do mundo. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Mbappé versus Pelé. Velocidade. Os dois craques do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que conseguia atingir a maior velocidade? O craque Pelé, por exemplo, era um jogador incrivelmente habilidoso e ágil dentro do campo, mas ele se destacava mais por sua habilidade técnica, enquanto sua velocidade não era o fator principal de seu estilo de jogo. E pelo fato de ter jogado há muito tempo, não há registros oficiais da velocidade máxima que ele alcançava. Kylian Mbappé, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais velozes do mundo. Sua aceleração explosiva e velocidade de ponta o tornam um atacante extremamente perigoso para as defesas adversárias, conseguindo com muita facilidade criar espaços e oportunidades de gol. Mbappé também possui um bom controle de bola que lhe permite fazer mudanças de direções e driblar com velocidade, o tornando ainda mais eficiente em suas ações ofensivas. Segundo os dados da Champions League 2023, estima-se que a velocidade máxima alcançada por Kylian Mbappé foi de 35,60 km por hora, mas que em outras competições esse número foi ainda maior. E apesar dos dois atacantes serem rápidos, é muito difícil superar Kylian Mbappé nesse assunto. Dribles. Os dois astros do futebol são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destacava mais na habilidade de driblar? Pelé, por exemplo, é um dos maiores dribladores da história, sendo pioneiro na criação de vários dribles. Um dos dribles mais icônicos de Pelé era a caneta, em que ele passava a bola entre as pernas do adversário, uma jogada efetiva para se livrar dos marcadores e mostrar sua superioridade. Outro drible muito usado por Pelé era a finta de chute, em que ele fingia chutar a bola em direção ao gol, mas no último momento ele mudava de direção. O repertório de dribles de Pelé era enorme, com movimentos que uniam muita técnica e agilidade. Kylian Mbappé, por sua vez, é um jogador extremamente habilidoso e veloz, sendo surpreendentemente capaz de mudar de direção rapidamente, deixando os defensores confusos e incapazes de acompanhá-lo. Mbappé possui um grande repertório de dribles que ele gosta de utilizar com frequência durante as partidas. Um dos dribles muito usados por ele é a caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do adversário. Outro drible que ele gosta de usar é o giro de 360 graus, em que ele gira o corpo em torno da bola para escapar do marcador. Mas como Pelé é conhecido mundialmente por seu talento nos dribles, então ponto para ele. Resistência. Em termos de resistência física, ambos os jogadores sempre foram bons, mas quem conseguia se movimentar mais durante os jogos? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador muito conhecido por sua aceleração explosiva. Sua resistência física é essencial para seu estilo de jogo dinâmico, possibilitando que ele supere os adversários com sua velocidade, enquanto mantém a intensidade do jogo do início ao fim. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé correu 61,6 km em 8 jogos, o que é uma média de 7,7 km corridos por jogo, o que mostra que ele consegue se movimentar bem durante as partidas. Por outro lado, na época de Pelé, o futebol era muito diferente. Apesar dele ter uma boa resistência física, essa não era a principal característica física exigida pelos jogadores em campo. Isso porque nos tempos dele, um jogador de futebol percorria somente uma média de aproximadamente 4 km por jogo. Como é difícil bater em Mbappé nessa habilidade, ponto para ele. Passe. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol eram jogadores excepcionais, mas quem possui a melhor capacidade de realizar passes? Kylian Mbappé, por exemplo.
Possui como habilidade de passe uma das razões pelas quais ele se destaca como um jogador completo e versátil. Sua capacidade de leitura do jogo permite que encontre espaços vazios e distribua a bola com eficiência para seus companheiros. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé realizou 272 passes em 8 jogos, com uma boa precisão de quase 78% de acerto, o que representa uma média de 34 passes por jogo, com precisão, levando em conta que também teve 4 cruzamentos completos. O craque Pelé, por sua vez, era um jogador que tinha uma incrível habilidade de passe. Ele era especialmente habilidoso em passes curtos e médios, usando sua técnica para driblar adversários e fornecer belos passes. O brasileiro também se destacava em passes de longas distâncias, principalmente em situações de contra-ataque de seu time. Pelé também tinha uma boa capacidade de passar a bola em situações de pressão, o que o tornava um jogador valioso em momentos decisivos. No FIFA, por exemplo, Mbappé tem 80 pontos na habilidade de passe, enquanto Pelé ficava com uma pontuação de 93, ou seja, Pelé era melhor na habilidade de realizar passes. Assistências. As duas celebridades do futebol são muito conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas quem possui a melhor capacidade de dar boas assistências? Mbappé, por exemplo, se destaca bastante nesse quesito. Sua visão de jogo e habilidade em passar a bola com maestria contribuem para sua excepcional capacidade de fornecer assistências valiosas para seus companheiros de equipe. Outro aspecto notável é a sua grande velocidade, que lhe permite abrir espaços para fornecer assistências decisivas. De acordo com algumas estatísticas atualizadas, estima-se que Mbappé já tenha feito 128 assistências em 388 jogos, o que equivale a uma média impressionante de aproximadamente 33 assistências a cada 100 jogos disputados. O Rei Pelé, por sua vez, conseguia criar boas jogadas que resultavam em gols para seu time. De acordo com algumas fontes, estima-se que ao longo de sua carreira, Pelé fez um total de 362 assistências em 825 jogos oficiais, uma média de quase 44 assistências a cada 100 jogos. Um bom número de assistências considerando que ele era um atacante e que seu principal objetivo era marcar gols. E pelo fato de Pelé ter uma média muito maior, ele ganha facilmente esse round. Força. Em termos de força física, os dois jogadores possuíam características corporais semelhantes, mas quem é o mais forte? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador com físico bem atlético, possuindo uma altura de 1,78 metros e pesando por volta de 75 quilos, com uma quantidade razoável de massa muscular. Através de sua boa força física, ele consegue defender a bola e aguentar o impacto dos defensores, e com sua agilidade e equilíbrio, conseguindo evitar com maestria ser desarmado pelos adversários. O Rei Pelé, por sua vez, tinha um físico leve e uma estatura mediana, possuindo uma altura de 1,73, peso de aproximadamente 70 quilos, o que lhe colocava em desvantagem em disputas físicas contra os defensores. No entanto, o craque brasileiro conseguia compensar essa falta de força com sua habilidade técnica refinada e impressionante. Mesmo enfrentando marcações duras dos zagueiros adversários, Pelé conseguia superá-las e marcar gols com muita frequência. Como Pelé tinha um físico mais imponente, ponto para ele. Finalizações e gols. Todo mundo sabe que os dois atacantes eram especialistas em finalizações, mas quem será que possui a melhor taxa de conversão de gols? Kylian Mbappé, por exemplo, é um atacante que possui um instinto de artilheiro apurado. Sua velocidade é uma arma poderosa que o ajuda a superar as defesas adversárias e a criar boas oportunidades de gol. Ele possui facilidade em conseguir escapar dos marcadores, aproveitando sua velocidade para criar espaços e conseguir marcar gols. Já em situações em que está sozinho contra o goleiro, ele consegue manter a calma e encontrar o melhor ângulo para finalizar. Mbappé
também é capaz de finalizar com ambos os pés, demonstrando ter uma versatilidade impressionante, o que o torna uma grande ameaça independente da posição e situação em que esteja. De acordo com algumas fontes, ao longo de toda a sua carreira, estima-se que Mbappé tenha marcado aproximadamente 277 gols em 388 jogos, o que resulta em uma média de 71 gols a cada 100 jogos. Pelé, por sua vez, é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos. Ele tinha uma técnica de chute extraordinária, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo, conseguindo marcar gols de qualquer ângulo e distância. Pelé também tinha uma excelente capacidade de se posicionar, o que lhe permitia estar sempre no lugar certo na hora certa. Apesar de haver controvérsias sobre sua quantidade de gols considerando apenas os jogos oficiais, a FIFA contabiliza que ele já tenha marcado 762 gols em 825 partidas, uma impressionante conversão de 93 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Pelé ter um índice de conversão muito maior, ele ganha esse round ponto para ele. Prêmios. Os dois ídolos do futebol possuíam muito destaque em campo, mas qual deles possui conquistas mais relevantes? Kylian Mbappé, por exemplo, já ganhou muitos prêmios jogando pelo PSG, como 6 vezes campeão da França, 3 vezes taças da França, 3 vezes Supertaça da França, da Taça da Liga da França. Já jogando pela seleção francesa, Mbappé já foi campeão da Liga das Nações da UEFA e até a tão sonhada Copa do Mundo em 2018. Enquanto isso, Pelé foi um dos atletas mais premiados da história. Começando pelo Ballon d'Or, apesar de na época só competirem jogadores europeus, em 2015 foi feita uma revisão da lista de ganhadores utilizando as regras atuais, o qual colocou Pelé sendo premiado com 7 bolas de ouro. Jogando pelos clubes em que passou, o brasileiro conquistou 2 Libertadores da América e 2 Copas Intercontinentais. Já em Copas do Mundo, Pelé é disparadamente o jogador mais premiado de todos os tempos, tendo conquistado 3 Copas do Mundo para o Brasil. E não é à toa que o rei do futebol já foi eleito pela FIFA, o melhor jogador de futebol do século XX. Com tudo isso, não restam dúvidas de que Pelé foi o jogador mais premiado. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol foram nomes de peso para os times que jogaram, mas qual deles foi o mais valioso e requisitado pelos clubes? Pelé, por exemplo, foi o atleta mais bem pago de sua época, possuindo um contrato de 2 milhões de dólares anuais, um valor muito abaixo da quantia que os jogadores recebem atualmente. Mas segundo algumas estimativas, se Pelé atuasse atualmente, seu salário seria um dos maiores do mundo. Kylian Mbappé, por sua vez, é muito requisitado. Atualmente jogando no Paris Saint-Germain, estima-se que ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário semanal de 1,5 milhões de euros, o que significa um salário anual de 72 milhões de euros. Já sobre o seu valor de mercado, Mbappé é o segundo jogador com a transferência mais cara de todos os tempos, tendo sido negociado em impressionantes 180 milhões de euros. E pelo fato de Mbappé ter vivido em uma época em que os jogadores eram mais valorizados, ele ganha esse round, ponto para o francês. No final dessa batalha, tivemos 3 pontos para Mbappé contra 6 pontos para Pelé, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.